Aleluia! Estamos ao vivo, vamos ver quem já está aqui comigo na nossa última live da série Virando a Página. Nesse frio aqui de BH, glória a Deus. Vai dando oi, Juju, aqui comigo. Elaine, olha que bênção, minha cunhada hoje me assistindo. Sabrina, assídua. Muito bem. Que bênção, glória a Deus. Vai mandando esse aviãozinho aí para todo mundo. Convida principalmente as jovens que você conhece, as jovens da sua igreja. E eu acredito que hoje vai ser um dia muito especial. A minha mãe, olha que honra, gente! Dona Rosa, minha mãezinha linda assistindo. Tudo bem, Dona Rosa? E quero agradecer o pessoal de Portugal que tá aí. Agora eu acho que são 21 horas, né? 21, 19? Não sei que horas que são aí em Portugal. Coloca aí para eu saber. Mas eu sei que o pessoal de Portugal também tá aí conosco para essa conversa, esse compartilhar aqui com a pastora Lorena. Ó, a Goiânia está presente. Uma Goiânia meio mineira, né? Muito bem, Grazi. Seja muito bem-vinda, que você também é assídua. Ó, 19 horas aí em Portugal. Glória a Deus. Quero dizer que é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada, porque eu sei que muitos aí me acompanharam nessa série de lives, né? Que foram 5. Hoje é a última. E a Bíblia diz que melhor é o final das coisas que o início delas. Ó, tem Salvador aí. Minha amada pastora Kellen. Glória a Deus. Minha irmãzinha, Radicais Kids Recife. Muito bem. Eu vou fazer uma live com a pastora Ludmila lá de Recife. Na terça-feira que vem. No Instagram dela. Depois eu faço essa propaganda. Mas falando da nossa série, nós fizemos 5 lives virando a página. Nós falamos sobre gravidez, né? Que eram as frustrações. Ó, a pastora Regilene, gente, que honra! Essa eu tive até que parar, meu Deus. Uma honra. Tem gente lá da África, a Sheila, meu cunhado. Ó, o homem aí no meio desse tanto de mulher. Muito bem, pastor Adriano. Nós falamos com a pastora Flávia Landim, que falou sobre frustrações. Depois nós falamos com a nossa pastora Zanilda, incrível, maravilhosa, que falou sobre casamento, com aquele nível assim, hard. E depois nós tivemos a pastora Alexandra falando sobre filhos mais que especiais. Meu Deus, que live incrível! Chorei horrores. Depois disso, nós fizemos na terça-feira com a pastora Ana Laura, lá da Itália, que foi também muito poderosa. Nós falamos sobre filhos, sobre maternidade, né? E hoje nós vamos estar falando sobre frustrações. Frustrações nos relacionamentos, frustrações, assim, principalmente dessa questão de quando você se relaciona jovem, né? Assim, na igreja, principalmente. Porque eu estava compartilhando, né, um pouco antes da gente entrar aqui na live com a pastora Lorena. Daqui a pouco ela deve estar entrando aí. Você dá um oi, viu, pastora Lorena? Na hora que você chegar aí, dá um oizinho, acena, que eu vou te liberar aí para você entrar. Mas a gente estava compartilhando que acontecem muitas frustrações, né, conosco, enquanto nós somos do mundo, né? Eu não sei a sua experiência, mas a minha experiência é que eu me converti depois que eu já tinha uma certa idade. Eu me converti com quase 20 anos. Então, já entrou. Pastora Lorena, me chama aí de novo então. Deixa eu te convidar. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Pronto, pastora, agora eu já te convidei. Pastora Lorena vai entrar. Vamos ver. Aleluia! Muito bem, pastora! Deu certo. Obrigada, glória a Deus. Boa tarde para todo mundo que está aí no Brasil. Boa noite. Boa noite, com cara de tarde aqui em Portugal, porque agora já é verão, agora tem sol aqui ainda, então tá mais com cara de tarde. Ai, que bem, a pessoa tá congelando nessa Belo Horizonte. Aqui é o contrário, né? Não dá. É o contrário, quando vocês estão aí agasalhados, a gente tá colocando roupa de verão. E o contrário, quando aqui a gente tá morrendo de frio, vocês estão aí no calor. Que delícia. Passando vontade de nós. Nem dá pra gente ir visitar Portugal agora, meu Deus do céu. Pois é, o convite já tá feito, né? Mas o convite tá feito. Muito bom, vai ser um prazer receber vocês aqui.
Quero dizer que é um prazer te receber aqui. Eu falei que melhor é o final das coisas que o início delas, hein? Olha só, que honra, hein? Você está Uau! fechando a série Virando a Página. Que bênção, porque esse tema, virando a página, é um tema de um capítulo da minha vida. Quando a Com senhora certeza. lançou esse tema, Ah, falou desse livro, eu falei, meu Deus, essa história, esse livro eu quero ler. Até falei para a senhora, né? isso Porque mesmo. ele é a minha vida. Ele é a minha vida. Se eu não tivesse virado a página, eu não estaria onde eu estou e nem teria o que eu tenho. E é isso que eu quero muito que você compartilhe aqui, porque eu quero deixar você falar o maior tempo possível. Eu sei que essa live passa rápido demais, né? A hora que a gente vê, já É, está acabando. sim. Mas eu estava compartilhando com todo mundo que eu me converti com quase 20 anos e que Uhum. com 20 anos você já teve experiências frustradas em relacionamentos, Sim. que é um histórico de muitas irmãs e irmãos que estão aí conosco. Sim. Mas isso é um mundo. No mundo você não tem como esperar muitas outras coisas, realmente. Uhum. Mas você teve uma experiência de relacionamento frustrado na igreja. Sim. Não foi assim? Foi. Foi assim, foi na igreja. Conta pra gente, Lorena, como que foi? Olha, pastora, para eu contar dessa história para as irmãs, essa história aconteceu há 13 anos e é a primeira vez que eu falo dela Olha que dessa lindo, que forma. honra. Ó, É, a a Erika primeira... falou que o áudio tá ruim, tá mesmo. Ele tá dando eco. Tá dando eco pra é, você? não, mas eu vou chamar o meu ajudante aqui porque ele vai ver isso para mim. O meu tá dando eco. Quando eu falo, eu escuto na sua coisa. Tá Então, estranho. peraí. Será que se a gente tira e começa de novo, o que a gente faz? Meu Deus, o pastor Felipe já escreveu aí. Minha mulher é linda. Que coisa linda, gente. Então, também tem que vir aqui. Pastora, eu não sei, você acha que eu vou pôr o fone? Amor, ajuda. Ok. Olha, pastor Felipe, Pastor, ajuda a gente. ele, o áudio pelo menos ouve, porque ele disse que pode ser algo do próprio Instagram mesmo, que às vezes dá esse eco, mas dá para Ó, ouvir? Então, coloca, pegar o fone, tá dentro da mão. eles estão falando pra gente colocar o fone, mas eu não tô com o meu aqui. Faz um que o Instagram vai Será ajustar. que se a gente começar e terminar e começar de novo? Ele tá O que falando ele que a fala? gente pode ir continuando, que o Instagram vai equalizar aqui esse som. Ele falou isso. Eles estão falando para tirar e colocar que o meu som tá ruim aí, ó. Eu não tô com microfone, eu não tô com um fone aqui. O meu ficou em casa. Será que vai melhorar? Ele Agora está parece falando. que melhorou. Olha aí, gente, se já melhorou. Ou não? Continua baixo? Dá um oi aí, gente. Fala com a gente. Isso é o diabo roubando o tempo da Lorena, não pode. É, mas é verdade. Não, agora eu acho que tá melhor. Eu tava me ouvindo em você, agora não tá, não. Olha aí, gente, me fala, me dá um ok aí, se tá tudo melhor. Som, Tá som. melhor? Ou não? Continua ruim. Se estiver ruim, a gente termina e começa de novo. Daqui a pouco eu já perdi 10 minutos mesmo. Aí a gente começa de novo. Bom, som. Se Não alguém sei, o fala que que a alguma gente coisa. faz? Pergunta aí, pastor Felipe, o que que a gente faz? Amor, fala alguma coisa aí. Você A tá gente bom o termina e som? começa de novo? Diz que o som tá baixo. Será que a gente baixa? Vamos começar de novo então, pastora? A senhora que sabe, eu tô às ordens. Então, eu vou começar porque 10 minutos você já roubado da gente mesmo. Eu vou encerrar e vou te chamar de novo, tá bom? Tá bem, ok. O Tá pessoal bem. que tá aí avisa que a gente vai encerrar Aqui de já novo. tá ótimo. Ele falou que tá É, ótimo mas- aqui. Não tem eco. Tá resolvido. Tá bom? Tá bom, Posso então vamos lá. continuar? Então tá. Então conta, pastora Lorena, conta aí a respeito dessa experiência que você teve. Você falou que é desde a sua infância, né? É assim, pastora, eu tive uma frustração colossal dentro da igreja. Então, mas essa frustração eu vou explicar por que dessa frustração, porque tem a ver com a minha história. Então, eu sou lá do interior de Goiás, uma cidade chamada Ipameri, e eu era aquela menina romântica, sabe? Aquela menina assim, meio boba, que fica vendo filme de romance, e eu sempre sonhei com uma história de amor. Mas infelizmente meus pais se separaram, eu era muito nova, nós éramos 3 irmãos, meu pai saiu de casa, minha mãe teve que assumir o controle da casa, e eu cresci praticamente sem meu pai, sem minha mãe,
com um vazio muito grande de Deus, com uma carência dos pais e com um sonho de me relacionar. Na adolescência, eu tentei suprir isso com relacionamentos, mas eu era muito infeliz nos relacionamentos. Sabe aquela sensação do amor não correspondido? Era eu. De que quem eu gostava não gostava de mim, né? E assim, nunca, o meu sonho era ser pedido em namoro. Imagina. Aquele negócio de andar junto, de mão dada, eu olhava aquilo e falava que coisa mais linda. Mas isso nunca acontecia. Sempre, nas 2 vezes que quase aconteceu, chegou uma bonitona no pedaço e roubou o rapaz. Hoje eu entendo que isso Que ela era veio o te cuidado de guardando. Deus na minha vida. É verdade. Mas eu fui para Goiânia, fiz vestibular, fui para Goiânia estudar, comecei na faculdade e me converti. Quando eu me converti, aquele vazio imenso de Deus foi preenchido, porém aquele sonho de me relacionar continuava. Só que eu morava sozinha ali em Goiânia, em quartos, né? Eu alugava quarto, cada dia em um lugar. E para mim o pior dia da semana era o domingo. Porque Mesmo. todo mundo estava com a sua família, né? Todo mundo estava com a sua família, as pessoas estavam juntas e eu sempre estava sozinha. Eu já peço assim perdão antecipado se porventura eu me emocionar, porque é uma história assim que mexe muito comigo, né? Então, domingo era o pior dia da semana para mim, mas eu estava ali apaixonada por Jesus, vivendo ao Senhor intensamente. E eu recebi uma palavra. E a palavra era: Deus vai te dar uma linda história de amor, que vai quebrar paradigmas e vai ser um novo modelo a ser seguido. Eu Uau. pensava, que paradigma é esse que vai quebrar? Fiquei aguardando. Ali, depois de 2 anos que eu me converti, tinha um irmão na igreja, um irmão discipulador, um rapaz seminarista Pra entender. especial. Em 2 anos você não se relacionou com ninguém. Não, Você não, e só eu viveu a era, Jesus. exatamente, eu era completamente mundana. Completamente mundana, então tinha aquele relacionamento do ficar. Nunca cheguei a namorar, por esse exemplo que eu disse pra senhora que os rapazes, nunca Uhum. cheguei a namorar, porque eu era muito magrela, sabe? Eu acho que não apetecia muito, né? Tão bonita, gente. Mas eu vi que era o Senhor me guardando. Mas depois de Aham. 2 anos, eu me separei completamente. Vivi de uma Que bem. forma muito santa, intensa, fervorosa e apaixonada por Jesus. Muito apaixonada. E ali tinha esse irmão, era um discipulador frutífero, de uma família honrada, seminarista da turma especial com um chamado pastoral. Perfeito. Perfeito. Só que assim, pastora, ele não era um rapaz que eu olhei e me interessei. Eu olhei Uhum. para ele e um dia os meus olhos se abriram. E pelos meus olhos terem sido abertos, eu já vi que era Deus naquela história. Uhum. Porque eu não olhava para ele e via assim, de interesse. O Senhor abriu os meus olhos e nós começamos a orar, entramos na corte. Só que tinha um detalhe. Ele não me tratava assim muito bem. Eu não percebia assim que ele era uma pessoa assim apaixonada por mim. Sabe aquela coisa de quando a gente gosta, que demonstra que gosta, que Era trata a pessoa natural, bem? não era natural o relacionamento, assim, esse carinho. Não era. Era bem seco. Era bem seco e até grosseiro. Por isso, eu Mesmo. quis terminar com ele. Só que o que aconteceu? Quando eu quis terminar, eu estava um pouco confusa, quis terminar, mas depois falei, não, acho que eu vou continuar. Ele ficou Quanto tempo ressentido. tinha? Quanto tempo que vocês ficaram antes de você querer terminar? Eu acho que nós ficamos ali por volta de uns 3 meses na corte. Eu quis terminar com ele, mas vi que eu estava confusa, depois voltei atrás. Só que ele ficou ressentido por eu querer terminar o relacionamento. E depois de um tempo, ele já não tinha aquele jeito meio seco, bem seco. Ele me procurou e Uhum. falou assim: Olha, eu tô confuso e eu quero orar. Então eu falei: Ok, então vamos orar. Então nós encerramos ali o relacionamento para as pessoas. Ele falou: Nós vamos orar e se Deus confirmar conosco novamente, nós reatamos. O que acontece, pastora? Quando ele terminou, eu comecei a orar, porque eu empenhei minha palavra Uhum. para aquilo, mas ele não. Ele não tava orando, Foi ele uma não levou desculpa a só assim. sério. Uhum. Ele não levou a sério. E eu tava um dia na casa da minha líder, Stephanie Silva, Ah, e eu pensei, ela que me ganhou para Jesus. tá brincando? Que Foi, eu bênção! sei. Ela que me ganhou para Jesus. Nessa época eu era, tava Ela é da quase, nossa eu liderava, célula, ela era uau! minha discipuladora. Gente, E aconteceu na aí, nossa célula. ela me falou, a senhora foi a primeira pastora dela, ela já me contou tudo. A Lud tá aí, ó, cuidou dela há muito tempo. Daqui a pouco ela deve dar um oi aí. Mas me Sim. conta, e aí? E eu falei, quer saber? Esse rapaz nem me trata bem.
nem assim demonstra carinho por mim. E eu falei, eu não vou continuar com isso, não vou nem orar mais. Mas aí, o que aconteceu, pastor Jane? Tem um livro de Esther, não me lembro o autor. Na contracapa estava escrito assim: ela lutou contra um decreto do rei. Na hora, o Senhor cravou no meu coração: você vai lutar por esse relacionamento, porque ele não quer se relacionar com você, mas eu tenho algo para vocês. Uau. Falei, ok, vou orar. Eu comecei a orar, orar, orar. E nisso a Stephanie conversava ali com ele e ela já me dava o feedback que ele não estava nem um pouco interessado. Eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Eu decidi fazer um jejum de 5 dias, no pão e na água. E eu comecei a jejuar e orar dessa forma. E eu falei, Deus, eu preciso ter uma convicção desse relacionamento, que sim ou que não. No terceiro dia, Deus falou comigo que aquela era a vontade dele e começou a me mostrar o que Deus tinha para aquele rapaz. Fim desse tempo, eu conversei com ele. Sabe o que ele me falou? Não quero voltar com você. Tá brincando? Eu fiquei assim, então, Senhor, ele só falou comigo que era para eu orar para esse relacionamento, me mostrou o propósito na vida dele, confirmou comigo, ele fala que não quer voltar comigo. Eu falei, ok, então pronto, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha vida. Mas depois de 8 meses, ele voltou. Diferente. Ele voltou para tentar reatar o relacionamento comigo, me procurou. Só que aí ele trouxe um elemento novo para a história. Um elemento que eu não esperava. Ele falou para mim, olha, eu quero voltar com você, mas tem algo sobre mim que você precisa saber. Eu tenho um problema, uma luta particular, um problema com o homossexualismo, e você precisa saber disso caso a gente prossiga com esse relacionamento. Na hora que ele me falou isso, eu pensei, olha, se eu fosse escolher, eu não escolheria isso para minha vida. Uhum. Mas eu me lembro do que eu falei para Jesus. Eu falei, Jesus, eu amo o Senhor tanto, mais tanto, que eu faço tudo pelo Senhor. E o que o Senhor me mandar fazer na minha vida, eu vou te obedecer. Sem pestanejar, sem errar. Eu enfrento isso. E eu lembrei da palavra que disse, que eu recebi, que falava que eu ia ter um relacionamento, que ia quebrar paradigmas, ia ser um novo modelo a ser seguido. E eu pensei, esse paradigma do homossexualismo, que essa escravidão, ele vai ser quebrado agora e nós vamos continuar esse relacionamento. Nós continuamos o relacionamento, vimos o casamento, olhamos o apartamento. Na época nós olhamos anel de noivado. Nós continuamos. Só que aconteceu, fomos na casa da minha mãe, nós falamos com ela sobre o casamento. Só que o diabo se levantou e aconteceu, né, algo ruim que o colocou em dúvida se ele queria ou não continuar com aquele relacionamento ou se ele queria ou não. Quanto tempo depois que vocês tinham voltado, Lorena? Olha, isso aí foi mais ou menos que aconteceu isso. Demorou 8 meses para ele me procurar. Isso já tinha ali por volta de 9 meses. Nós estávamos juntos, já planejando o casamento. Então você ficou com ele a primeira vez 3 meses, depois você ficou 9 meses de novo, 8 meses esperando, sozinha, depois mais 9 meses de novo. Exatamente. Nessa expectativa toda, crendo que agora sim, não, agora ele voltou Exatamente. bem, esses problemas, mas ok, nós vamos casar. Exatamente. Eu tava ali cheia de sonhos, cheia de expectativas, pensando, agora eu vou ter minha família, agora eu vou viver, né, algo bom da parte de Deus. Criança. Senhora? Tudo que você tinha sonhado quando criança, você ia viver agora. Exatamente. Eu pensei exatamente isso. E ali, né, toda feliz, né? Na época eu me lembro que eu saí do trabalho, né? Saía conversando com ele, fazendo planos, um monte de coisa. Mas eu até hoje me lembro, numa conferência de crianças, o menor verá ser mil. A gente estava ali com aquelas camisetas verdes, eu me lembro. E ele me falou que, né? Enfim, falou para mim que estava em dúvida se ele ia continuar, se ele ia... Até se ele ia continuar seguindo a vida dele da forma como ele estava. Então, pastora Jane, eu me lembro da frase que eu falei, parece que eu tô vivendo um pesadelo acordada. Era esse o sentimento. E aí, durante uma semana, ele se isolou. Ninguém falava com ele. Ele se isolou na casa dele para poder pensar o que ele ia fazer da vida dele. Nesse tempo, nessa uma semana, eu comecei a orar
a jejuar. Eu nem comia nessa outra semana. Eu comecei a orar, a jejuar e a proclamar a palavra de Deus na vida dele. Porque o Senhor já tinha me mostrado tudo que ele ia fazer na vida dele, como nunca. Eu trabalhava ali no jurídico da Caixa, ali na Anhanguera, e trabalhava no fórum. Então eu trabalhava ali na Caixa de manhã, eu saía de um trabalho e ia para o outro. Eu entrava ali naquele bosque, nem me lembro mais o nome do bosque ali em Goiânia, e eu começava a orar. Eu começava a proclamar igual uma doida, todos os dias, durante 5 dias. Proclamava, declarava, falava que o diabo não ia ceifar a vida dele, ia para o fórum. Quando eu terminava o meu trabalho no fórum, eu ia para a faculdade, ali para o Universo. Eu entrava ali na Betel, ali no 85, e de novo começava a orar, começava a clamar, declarar a palavra. Eu parecia uma doida, orando, clamando e jejuando. Lorena, mas deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você orava por ele, mas você não estava orando para que esse relacionamento não acabasse, para que de alguma maneira ele voltasse, e que não era nesse sentido. Você estava orando por ele e para que Deus cumprisse a vontade dele, certo? Eu orava por ele e eu orava também, eu orava por ele, mas eu orava para que aquele relacionamento avançasse, porque eu tinha, pastora, essa é uma das minhas crises. Uma das minhas perguntas até hoje não respondidas. Eu tinha convicção daquele relacionamento. Sim. Porque toda a forma como Deus conduziu, eu tinha uma convicção plena daquilo. Então eu orava por ele e orava também por aquele relacionamento para que avançasse. Né? Eu falava que seja feita a vontade do Senhor nesse relacionamento. Então, eu acho interessante isso que você está falando, não quero te cortar, mas eu acho que é importante isso, porque tem muita gente nos ouvindo. E o que eu acho poderoso é porque você não, por mais que você simplesmente orou pela vontade de Deus e pediu para que Deus fizesse a vontade dele. Deus é soberano e mesmo que a gente não entenda os porquês e muitas pequenas coisas que acontecem no meio do caminho, é importante que você ficou claro no seu coração e uma paz entrou de que, sem saber porquê, não era a vontade de Deus para você. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem muitas jovens que hoje estão nos ouvindo e que depois vão ouvir seu testemunho e que a pessoa às vezes está parada e não consegue virar a página, não consegue viver algo novo, porque de alguma maneira ela está emperrada num relacionamento que ela não entende por que acabou, não entende por que não foi para frente e que ela tinha que ter ido. E aí a vida dela fica parada naquele lugar. O que é extraordinário, o que aconteceu na sua vida, é que sua vida não ficou parada naquele lugar. Tudo bem, como você mesmo leu. Tinha tudo para ser, todas as coisas traduziam que era, mas não era. O porquê, a gente não sabe e nem tem por que saber. O importante é, houve algo que aconteceu e nesse algo, ele definiu, Deus mesmo estabeleceu que não era mais. E você não ficou parada ali. Por quê? Porque tem muitas mulheres hoje que por conta do erro do outro, ou por conta de uma circunstância, ou enfim, seja o que for, que muitas coisas podem acontecer. Ficam estagnadas, não conseguem virar a página, não conseguem viver a sua própria vida, porque não conseguem aceitar que aquilo não prosperou. Você orou tanto, você jejuou tanto, você esperou tanto, foi dentro da igreja. Você era de Deus, ele também. Por que não? Porque Deus é poderoso e soberano. E o que é extraordinário ver na sua vida é que você não continuou onde você estava. Você aceitou a vontade de Deus e, de alguma maneira, você creu que Deus ia cumprir na sua vida. Que o que ele tinha para você era melhor do que você podia pensar, orar ou imaginar. E que é o Felipe hoje na sua vida. Sim. Mas você precisou virar a página. Não, eu vou contar como que eu virei essa página, porque realmente foi algo... O que eu passei foi muito doloroso. Doloroso até o profundo coração. Mas a forma como o Senhor me levou a responder foi mais poderosa ainda. O que você acha que são chaves, Lorena? Fala aí pra gente, essas chaves. Pois é, as chaves. Então só concluindo essa parte. Então, durante aquela semana que ele se isolou, eu orei naquele tempo por tudo, por ele, pelo propósito, para que se cumprisse a vontade de Deus, para que o diabo não roubasse aquilo que Deus tinha. Mas, ao fim dessa semana, no domingo no culto, a mãe dele me procurou e falou: Lorena, esquece o fulano, esquece ele. Esquece ele, segue a sua vida. E ele nem teve assim, nem me procurou para terminar o relacionamento comigo. Eu cheguei em casa do culto e ali tinha um e-mail de 5 linhas
falando que a gente estava encerrado e terminou. E quando terminou, eu estava completamente desolada. Desolada, destruída, acabada. E eu tive uma visão comigo, pastora, que eu nunca me esqueço. Nessa visão é como se eu estivesse num campo de batalha. Eu estava ali no campo de batalha, destruído. E eu me vi. Eu me vi ali deitada, bem machucada. E eu lembro de uma coisa, que só tinha um dos meus olhos abertos, porque o outro ele estava também fechado. Porque esse era o meu sentimento. Porque a vida toda eu sonhei, esperei algo. A vida toda eu desejei algo. Eu me converti. Eu falei, recebi aquela palavra que Deus tinha uma linda história de amor para mim. Lutei com tudo que eu tinha, com toda a minha força, com a minha vida, por algo que não aconteceu. Mas o que aconteceu é que Deus derramou a graça dele sobre mim. E eu falo, pastora, não fui eu quem respondi. A primeira coisa que eu fiz 4 coisas. E a primeira coisa que eu fiz, as chaves eu não me entreguei ao vitimismo. Eu não olhei para minha dor. Eu não olhei para mim. Você não parou. Porque eu falei, Jesus, eu te amo. Olha o que eu fiz. Eu falei, Deus, eu amo tanto o Senhor, mas eu te amo tanto, porque meu coração tá despedaçado. Mas o seu coração também tá muito triste, porque esse rapaz, ele se desviou. Ele se entregou, ele se desviou. Então o Senhor tá triste, eu vou olhar para o seu coração, Jesus. Não vou olhar para mim. Então essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, pastora Janaína, eu fiz do Senhor o meu refúgio. Aleluia. Eu fiz do Senhor a minha morada. Eu fiz do Senhor a minha habitação. Então eu não tinha para onde correr. Eu não tinha para onde ir. E eu fiz um propósito. Todos os dias, antes que o sol nascesse, eu estava de joelhos buscando o Senhor. E quando chegava a tarde, a noitezinha, eu falava, nossa, que bom, já está acabando o dia. Agora mesmo eu vou estar com Jesus, agora mesmo eu vou estar com Ele. E aquilo me deu muita esperança. E eu falo de uma música que eu orava, aquela dracma perdida. Eu colocava essa música e eu chorava ali nos pés do Senhor. Essa foi a segunda coisa que eu fiz. A terceira, eu não parei de forma alguma. Eu já era 100% envolvida no reino de Deus. Não tinha mais como eu ser mais envolvida. Eu estava em tudo. E aí surgiram as viagens missionárias. Eu falei, vou participar dessas missões. Foi quando eu me envolvi com essas viagens missionárias. Isso é um capítulo à parte, porque para participar delas eu tive que... Quem estava comigo nessa época lembra, foi muito difícil. E eu comecei a fazer missões, né? Comecei a me envolver com esses projetos. Que foi, inclusive, numa viagem missionária dessa que eu conheci o Felipe. Depois eu vou... Ô, Glória! E a quarta coisa que eu fiz, pastora Janaína, foi render a minha incapacidade de entender o que eu tinha passado ao Deus que é onisciente, sabe todas as coisas. Eu me rendi. Eu falei, eu não busquei em momento nenhum querer entender o que eu estava passando. Não tinha explicação. Não tinha como a minha lógica não acompanhava. Eu pensava, uma coisa eu sabia, Deus não brinca com os nossos sentimentos. Não brinca. É verdade. Então eu me rendi, eu me entreguei. Eu fiz essas 4 coisas. Na verdade, pastora Janaína, foram atitudes que eu tomei que começou um processo de virar a página. Porque eu tive que perseverar em cada uma dessas 4 atitudes. Porque dentro de mim tava desolada. Tinha o sentimento, tinha a dor, tinha a vergonha. Porque as pessoas, pastor, elas me apontavam na igreja. Elas perguntavam, mas essa menina não sabia que ele tinha esse problema? Eu ouvia depois, né? Ela não sabia disso, mas como que ela entrou nisso? E também eu não fiquei pedindo pro povo, vem aqui, gente, me ver, conversar comigo. Não fiz nada disso. Eu continuei servindo ao Senhor com a mesma alegria e com muito mais intensidade. Mas eu tive que perseverar, porque a dor era muito grande. Lorena, esse processo seu de virada de página, esse deserto que você passou entre o término com esse rapaz e o início desse novo tempo seu com o pastor Felipe, foi quanto tempo? 2 anos. Eu acho interessante você contar disso, porque às vezes as pessoas ouvem e acham que isso é assim, né? E que foi assim, terminou no outro dia um príncipe encantado apareceu, porque o pastor Felipe é um príncipe mesmo, mas ele não veio do dia para a noite. Não. Houve um processo de cura e de trabalhar na sua vida de 2 anos completos. 2 né? anos. Então, 2 assim, anos, pastor.
2 anos que o Essas diabo... chaves não foram rápidas assim, né? Não. As chaves, essas decisões que eu falei pra senhora, eu tomei de imediato. Naquela semana, eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso que eu falei pra senhora. Eu não olhei pra minha dor. Eu automaticamente busquei o Senhor muito mais do que eu buscava. E eu já buscava muito. Já Sim. orava todos os dias. Eu decidi me envolver mais. E eu me rendi à onisciência de Deus. Só que o diabo falava na minha cabeça: não vai conseguir mais. Você não vai encontrar ninguém. Tá vendo? Ninguém te quer. E ele me falava: ninguém te quer. Tá vendo? A sua vida inteira ninguém te quis. Nenhum namorado você conseguiu alcançar. Dentro da igreja também não deu certo. Você não vai conseguir. E eu tinha que vencer essa luta. Mas sabe, pastora, teve um dia. Mas o Senhor também me deu uma promessa. No final dessa experiência, quando tudo isso aconteceu, o Senhor falou comigo: eu vou te recompensar. E no lugar da sua vergonha, eu vou te dar uma dupla honra. E teve um Aleluia. dia, foi esse dia que eu fui liberta do sentimento. Porque eu achava que eu também não fosse conseguir gostar de ninguém mais. Eu falava: eu não vou Por conseguir conta gostar da de mais ferida, né, ninguém. do coração. Muito, muito grande. Eu falava: eu não vou conseguir mais, eu não vou conseguir gostar de ninguém mais. Mas aí tem um filme, alguém pode escrever o nome desse filme que toda vez eu esqueço. É uma moça que tem um câncer e que um rapaz se apaixona por ela, ele começa a fazer loucuras de amor pela vida dela. Eu Eu não sei qual assisti, que é. Como é o nome desse eu filme? assisti também. Camila, coloca aí que a Camila é filme da Camila. Ela vai escrever aí daqui a pouco pra gente. Eu assisti esse filme mais de uma vez, mas teve um dia que a Amor menina para lá, que recordar. tava com Um amor para esse, Um recordar. Amor para Recordar, esse mesmo. Eu assisti mais de uma vez esse filme, mas aí teve um dia que a menina falou uma coisa que foi o que trouxe uma libertação pra mim. Ela falou assim pro rapaz, ela falou assim: eu não tenho motivos para ter raiva de Deus. Uau. E aí eu falei: Senhor, eu não tenho nenhum motivo para ter raiva do Senhor, porque minha família também não entendia aquilo que eu tinha passado, porque minha família não é convertida ainda, né? E E dentro eles da falavam: igreja isso acontecer, isso é inadmissível, né? exatamente. Então eles não entendiam, né? E aí eu falei: Deus, eu não tenho nenhum motivo, ainda que eu não tinha raiva de Deus, mas eu falei: Senhor, eu não tenho nenhum motivo. Eu te amo, eu vivo para o Senhor é lindo. Naquele dia o sentimento saiu. E aí depois de Aleluia. 2 anos, o Felipe chegou. E sabe, pastora, o Felipe, eu vou falar uma coisa para a senhora. O Eu dia que vi. esse Felipe quis me conhecer, que ele conversou comigo, ele perguntou assim para mim. Agora eu vou chorar um tanto. Ai, meu Chora Deus. mesmo, chora mesmo. Chora mesmo que você vai trazer, suas lágrimas vão curar esse monte de mulher aí para entender que o príncipe tá chegando. Ele falou assim para mim: que cor que você gosta? Eu falei: eu gosto de rosa. Até aqui tem uma orquídea aqui no fundo. E ele me mandou no dia uma orquídea lá no meu trabalho. Linda, ele tava só me conhecendo. Só me conhecendo. E ele começou a me tratar como uma princesa. Como eu Uau! sempre sonhei em toda a minha vida. Como jamais um homem tinha me tratado. Ele começou a me tratar assim. E teve uma coisa que ele fez, que eu vou contar aqui, que é por isso que eu tô chorando mais. Quando eu era pequena, lá na minha casa, lá em Pameri, eu saía à noite e eu ficava olhando para as estrelas. E tinha uma estrela bem bonita, bem grande. Eu falava assim: nossa, eu queria ter uma estrela. E aí um dia ele chegou com um papel para mim. Não, se eu chorar e você chorar, a gente não tem live, Lorena. Pois Não é. conta. Ele chegou com um papel para mim e falou assim: olha, eu coloquei uma estrela no seu nome, comprei uma estrela para você. Eu falei: eu não tô acreditando. Era o papel, você... Eu não sei qual que é o órgão lá em São Paulo que tem como você batizar uma estrela com seu nome. E eu falei: Deus, eu não Uau! tô acreditando nisso. Era um sonho meu de menina, de criança, ficar olhando pro céu e desejar ter uma estrela. E ele me deu uma estrela.
Aí eu falei, Deus, Linda. essa é a dupla honra do Senhor na minha vida. É E verdade. ele fazia muitas coisas por mim. Mandava presentes no meu trabalho. Uma vez, pastora, como eu disse, eu contei aqui, acho que eu contei no outro live, eu morava nos quartos lá em Goiânia, né? Então eu saía de um quarto e ia para o outro, era aquela ficção. Ele falou assim para mim, olha, eu mandei um rapaz numa caminhonete para te ajudar a fazer a sua mudança. Eu falei, ah, ok, tá bom. Então tá bom. Quando eu desci lá no prédio, era ele. Ele tinha andado 1.000 quilômetros só para fazer a minha mudança. De um quarto para o outro quarto. E eu precisei trabalhar, a gente fez a mudança, eu precisei trabalhar. Ele arrumou todas as minhas roupas no guarda-roupa e deixou lá um vaso cheio de pérolas, escreveu uma carta para mim. Eu falei, Deus, jamais eu imaginei viver isso. Jamais. Eu precisei literalmente virar a página para viver tudo isso na minha vida. Foi assim, algo extraordinário. Lorena, eu tô vendo você falar, fiquei emocionada de ver assim, porque a gente sabe de muitas jovens que estão sofrendo hoje num relacionamento, né? Eu vi você contando no início aí, que você forçava para ver se ele gostava de você, entre aspas, né? E que fosse Sim. mais gentil, que fosse mais amoroso, e ele não era. E assim, o que Deus tinha para você era te tratar como uma princesa que você é, e já tinha o Felipe separado como um príncipe para te tratar como essa princesa. Mas, naquele momento, você ainda não tinha encontrado, era uma circunstância em que a pessoa não estava te tratando como você merecia. Mas se você não tivesse virado a página, você nunca ia viver isso. E olha que interessante, pastora, porque na minha segunda decisão, na terceira decisão, que foi de me envolver mais na obra de Deus, eu comecei com essas viagens missionárias. Na primeira viagem, até essa hora a senhora não lembra, eu acho, foi para a Alemanha. Na Alemanha? Eu acho que eu lembro. Foi para a Alemanha, eu me lembro A do pastor Lélia tá aí, Antônio. ó, a Lélia tava lá também. Então, foi para a Alemanha, mas o que aconteceu? Como eu vivi em Goiânia, tinha muita dificuldade financeira, eu precisava de 5.000 reais para fazer essa viagem. Então eu tive que fazer ali uns empréstimos para conseguir fazer. Porque eu falei, eu morro, mas eu vou nessa viagem. Ainda que eu perca o emprego, eu vou fazer essa missão. E aí eu voltei e o rombo né, eu tinha que pagar as contas, né? E aí eu passei muita dificuldade durante aquele ano. E surgiu uma viagem missionária para o Peru. Aí eu falei, dessa vez eu não vou não, porque demorei um ano para me recuperar. E aí, pastora, eu tava morando com a Rosana. E aí eu entrei no quarto dela e tava tocando uma música. E aí Deus falou comigo, se você quiser ser missionária, você vai ter que aprender a dar a sua vida por isso. Eu falei, ah, ok, entendi. Eu tinha 55 reais. Eu fui lá na Fama, comprei esse material em chocolate, uma irmã me ajudou a fazer os bombons e eu comecei a vender no sinaleiro, lá em Goiânia, debaixo de sol e debaixo de chuva, para poder juntar o dinheiro para poder fazer essa viagem. As irmãs estavam lá comigo me ajudando a vender os bombons. E eu me lembro, pastora, de uma coisa que aconteceu nesse sinaleiro. Não é nem... Passou um rapaz da minha cidade, uns amigos da minha cidade, e ele me viu no sinaleiro vendendo bombom. Sabe o que ele fez? Ele pegou umas moedinhas, colocou assim na minha vasilha, como se eu fosse uma mendiga. Uma sabe? mendiga. Como se eu estivesse ali mendigando. Eu falei, ah, que bom, quantos você quer? E vendi ali pra ele. E tava resolvida e despachada. E olha só, pastora, eu juntei ali o dinheiro da entrada. Naquela época eu passei no concurso para escrevente. Eu fiz essa viagem missionária para o Peru. E lá no aeroporto, o pastor que estava à frente convidou o Felipe para nos receber no aeroporto. E foi nessa viagem, nessa segunda viagem, que eu tive que passar por tudo isso para ir. Eu conheci o Felipe. Ele estava no desembarque ali em São Paulo, em Guarulhos. Desceram os irmãos, seminaristas. Eu estava em direção para um carro. E o irmão falou assim, Lorena, vem aqui, entra nesse carro. E eu entrei no carro do Felipe. Meu Deus. Quando eu olhei para ele, eu já conhecia de vista, porque esse outro relacionamento que eu tive era amigo dele, eu conhecia de vista. Eu entrei no carro dele. E quando eu ouvi a voz dele pela primeira vez, eu fiquei completamente apaixonada por ele. Completamente apaixonada por ele.
Que é isso? Elas querem ver o pastor Felipe, porque não tem lógica. A gente tem que fazer uma live com o pastor Wilson, a pastora Zanilda, para eles ensinarem filhos igual ensinou o pastor Felipe, uai. Pois é, foi tudo Não tem isso. lógica. Que é Foi um muito príncipe. interessante. Foi muito interessante, pastora, porque olha só, foi algo que eu decidi naquele tempo de luto e deserto ainda. Decidi me envolver nessas missões. Tive que ainda ouvir a voz de Deus de novo, perseverar de novo, obedecer de novo. E aí o Felipe chegou. E olha, pastora, eu entrei no carro dele, fiquei apaixonada por ele. Ele nos levou para lanchar ali no Bob's. Nós não conversamos. Ele nos levou de volta para o aeroporto. E ali ele conta, né? Eu me afastei um pouco do grupinho e o Felipe é muito tímido, de quase ser doente de timidez. Eu me afastei. E aí ele falou assim, ele me chegou até mim, coisa que ele não faria, ele falou, escuta, você que era a corte do fulano? Eu falei, era eu mesma. Eu mesma que era a corte dele. Joguei o cabelo pro lado, falei, era eu. Não se viu coisa terrível? Acabou aquela situação, que coisa ruim, né? Mas eu acho que nós conversamos ali só uns 3 minutos só, mas foi o suficiente para o Senhor escrever a nossa história. Foi o Que suficiente. coisa mais 3 minutos ali naquele aeroporto, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, ele também, e o Senhor escreveu. Eu virei a página, virou a página. Vocês voltaram dessa viagem juntos? Assim, na Não, corte? ele só foi servir os irmãos. E ele conta, ele só foi pegar os irmãos no desembarque, levar para lanchar e voltar para o aeroporto. E tava uma chuva em São Paulo. E a senhora sabe, quando chove em São Paulo, aflaga tudo. Ele me conta quase que meu sogro impediu essa bênção, hein? Ele estava saindo da garagem e o meu sogro é assim, né? Ele é bem protetor, né? E ele falou assim, ô Felipe, você vai sair, Felipe, nessa chuva toda para ir nesse aeroporto buscar esses irmãos? Ele falou assim, não, pai, eu já falei com o pastor, eu me dispus a servir, eu vou lá ajudar. E aí ele foi para servir. E foi assim, só buscar, levar para lanchar e voltar para o aeroporto. Só isso que ele fez. Então eu me lembro também, quando eu cheguei no Peru, eu tava assim, apaixonada por ele, eu tava assim, desesperada. Só que eu tava assim, né, assim, com a barba de molho, né? Eu falei, Deus, eu vou fazer o seguinte: se esse rapaz me adicionar no Orkut, é porque isso é de Deus. Eu vou fazer esse teste. Aí, pastor, eu entrei 3 dias lá no computador, lá no rosto que a gente tava, nada dele me adicionar no Orkut. Eu falei, ah, tá bom, não me adicionou, deixa pra lá. Mas aí depois, quando eu voltei da viagem, depois de 2 meses, ele me mandou lá um texto, uma mensagem, e aí nós começamos a conversar. Então, Uau! foi tudo isso, né? Até chegar e assim, sempre Vocês se muito relacionaram há quanto respeitoso, né? tempo até casar, Lorena? 1 ano e 10 meses. Um ano e Uau, que dez coisa meses. mais linda. Que coisa mais É, linda. porque ele em São Paulo e eu em Goiânia, né? Deu 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Olha, E é Lorena, óbvio, né, que tudo não foi perfeito, né? Como as pessoas pensam, não existe isso, né? Aquele negócio do que é perfeito, que não tem problema, que não, né? Essa é uma outra história, né? Mas a senhora sabe, pastora Janaína, esse tema seu é fantástico, porque na verdade nós precisamos virar a página várias vezes nas nossas vidas, várias vezes. E quem não vira a página fica paralisado e perde o propósito e perde tudo. olha, Lorena, eu fiquei muito feliz de Deus trazer você para fazer essa live, porque assim, eu já te admirava como mãe, como esposa, mas assim, ouvindo a sua história, eu me emocionei. Assim, realmente eu te admiro assim muito além, porque não é Obrigada. simples, você virou a página em muitas circunstâncias, né? Você virou a página no seu passado, na sua adolescência, nas frustrações que você teve de não ter, às vezes, uma família como você sonhou, que muitas pessoas também ficam presas nisso. Ah, é porque eu não tenho uma família X, Y, Z, eu não tenho uma família como eu esperava, eu não tenho um pai que não me criou, e por causa disso eu não posso viver. Você virou a página disso e resolveu. Você teve uma frustração dentro da igreja, o que não é fácil, e você virou essa página. Você creu o tempo todo naquilo que a gente ministra o tempo todo, que Deus é amor, que Deus te ama e que Ele tinha e tem o melhor para você em todo o tempo.
Ainda Sim. que circunstâncias aconteçam, ainda que venham dificuldades, ainda que venham coisas que a gente nunca vai ter resposta, Deus é bom e Ele cuida de você. Você virou a Sim. página crendo e declarando isso o tempo todo. E você não tinha Sim. esse apoio familiar, vamos dizer assim, porque seus pais não eram Uhum. convertidos. Então, assim, isso é algo muito admirável. E por isso que eu creio que Deus trouxe você aqui, porque que essas palavras suas, que esse seu testemunho, que essa sua vida, aquilo que você tem vivido, sirva como um alimento para todas essas jovens de entender que Deus tem algo. Eu estou vendo a Lélia aqui, está participando da nossa live. Você conhece muito bem a Lélia também passou por essas mesmas coisas. Por Sim. algo que era para ser tudo destruído, não tinha uma estrutura, não tinha uma história para ser linda no final, mas hoje ela tem uma história linda. Vive na Alemanha, tem um bebê, casado com um alemão, uma benção. A filha dela está aí, né, em Portugal agora. Isso assim, quando que Deus podia imaginar algo assim? Não. Só aconteceu porque vocês são mulheres que não pararam. Vocês são mulheres Exatamente. que creram além das circunstâncias que estavam vivendo. Eu acho isso muito poderoso. E assim, se puder liberar essa palavra, no final eu quero que você ore, mas assim, para que essas moças, essas mulheres que às vezes estejam vivendo isso, possam ter uma decisão. Hoje eu estava meditando sobre essa questão de virar a página. Quando você vai virar a página, você não sente, você não deseja, você não está empolgada. A única coisa que você tem para virar uma página chama decisão. Exatamente. Você precisa decidir, eu vou virar a página. E aí você Uhum. caminha nessas chaves todas que você falou. Mas você tem que Exatamente. decidir, porque seu coração estava devastado, você estava sem estrutura por perto, você não tinha ninguém para te apoiar, para te empurrar, mas Deus tinha o melhor separado para você. Então, do Sim, mesmo jeito que exatamente. teve para você, tem para todas essas mulheres que estão aí, que estão nos Sim, ouvindo, que estão na sua igreja, que estão aqui comigo, que tantos lugares, porque o Felipe não é o único príncipe. Tem exatamente. muitos outros príncipes separados. E você precisou abrir o coração. Eu imagino que essa fase também não foi fácil, né, Lorena? Porque De quando jeito você se nenhum. machuca, você fica travada, né? Como que Foi muito. você, como que foi esse abrir de coração de novo, Lorena? Como que você Como eu abriu? disse, eu ficava com muito medo de me machucar novamente, né? Então, como eu disse, quando eu gostei dele, eu fiquei com muito medo de mais uma vez me desapontar. Então, eu fiquei naquela retaguarda, ele chegou para conversar. Mas assim, eu tava já tão apaixonada por ele e eu sentia aquele unguento vindo sobre a minha vida. Aquele bálsamo, aquele refrigério, aquele tempo, eu falava, é agora. Eu falava, Deus, Oh, glória. esse é o tempo. Então, a priori eu fiquei bem resistente, mas depois eu já estava apaixonada até os Apaixonada. quatro pneus. Olha, Lorena, eu queria só deixar uma coisa aqui que eu acho que é importante, que a gente está falando muito de príncipe, e assim, eu sei que Deus tem príncipes para todas essas mulheres que estão aí. O meu príncipe vai chegar, e depois no final o pastor Felipe tem que aparecer aí, gente. Mas eu estava meditando hoje sobre essa questão e fiquei me lembrando que às vezes tem muita mulher que não casa, né? Assim, não se casa hoje porque ela vive uma vida como de Mical, por exemplo. Que eu acredito, eu coloco que Mical ela vivia num conto de fadas, né? Porque ela era princesa, filha de Saul, ela a vida toda foi criada num glamour, num palácio. Davi, para casar com ela, ele arrancou 100 prepúcios de filisteus, ele matou um gigante e foi casar com ela. É um príncipe, na verdade. Só que ela tinha uma mentalidade de príncipe diferente daquilo que ele era. E nós estamos falando de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Só que Mical perdeu essa bênção. Apesar dela ter casado e ter ficado com ele, ela perdeu a bênção de Deus. Por quê? Porque de alguma maneira ela queria que Davi se encaixasse naquilo que ela imaginou. Ela queria que Davi se encaixasse naquilo que ela projetou. E nós temos isso. Como você falou, você projetou algo desde criança. E tem muitas mulheres hoje que projetam um príncipe. Se esse homem de Deus, que Deus mandou para ela, não se encaixar nesse perfil, elas não aceitam.
E isso Eu tenho também até é para muito falar. sério. Então fala, Eu tenho porque eu até acho para que isso falar é sobre sério. isso. Pastora, por quê? O Felipe, eu falei pra senhora, eu me apaixonei por ele a primeira vez que eu ouvi a voz dele. Só que sobre essa lista que as meninas colocam do que o rapaz tem que ter, eu também tinha. Mas sabe o que aconteceu? Amor, eu te amo, viu? Vou falar isso aqui só para edificação do corpo de Cristo, tá bom? Manda um coração aí pra mim. Ai, meu pai, depois eu não brigar comigo. Problema. Você já Mas eu vou levantou falar a isso aqui mão só para ali. edificar. Era assim, pastora, eu fiz jornalismo, né? E minha mãe era professora de português, então eu tinha muito problema com quem escrevia errado. Então eu edito texto, né? Eu corrijo o texto. E quando eu vi o meio de português, me doía até na alma. E como eu contei aqui, assim, eu gostava muito de sorriso, aqueles dentões bem grandes, né? Aquele sorrisão. Não gostava de barba e não gostava de erro de português. E escuta, todo mundo que tiver ouvido para ouvir, ouça. No Ouça. primeiro recadinho que o Felipe me mandou, já tinha uns 2 erros de português ali. Aí sabe o que eu falei? Deixa pra lá. Passa esse erro de português pra frente. Fechei os meus olhos para esse erro de português. Aí ele tinha barba, eu não gostava de barba. Eu falei, vamos fazer essa barba todos os dias. Aí o sorriso não era lá, assim, aquela coisa que eu queria. Eu falei, não tem problema, tem outras coisas muito melhores. Então, eu não fiquei ali paralisada naquele rol Aleluia. taxativo que eu tinha. Não fiquei paralisada de jeito nenhum. E, em compensação, eu desfrutei de coisas muito melhores ali que ele tinha. E que você nem Porque tinha uma colocado vez na lista. não coloquei caneta. Não existe isso. Se você quer se casar, esquece essa caneta, esquece essa lista. Eu sei que Aleluia. tem muitas irmãs que no casamento tem lá a lista, falam, meu marido é tudo isso que eu sonhei. Mas olha, se você quiser falar, quiser casar, esquece essa lista. É claro que tinha o essencial que eu precisava. Por exemplo, eu tinha que ser um pastor, porque eu tinha um chamado pastoral, ele amava a igreja. Então, tinha essas coisas, mas eu não fiquei paralisada nessa lista, não. Eu me lembro, tinha uma irmã em São Paulo, uma irmã que já estava, ó, há um tempão para casar. E chegou um rapaz lá, um rapaz assim, era meio um pouco meio bobão e tal. E eu vi que ela estava resistindo ao rapaz por causa disso. Eu chamei ela para conversar e falei, olha, quando eu fui me casar com o Felipe, tinha coisas assim que eu não gostava que ele tinha, mas que eu rompi com isso, foi abençoada. Você tá com esse rapaz aí, você tá resistindo a ele por causa disso, mas ele Ô, pode ter coisas Glória. muito melhores que vai te surpreender. Pastora, quando eu falei isso pra ela, os olhos dela se abriram. E ela casou com esse rapaz. E ó, a irmã tava um tempão pra casar e não casava. É hoje que você vai liberar muito casamento. Como é que é? Hoje você vai liberar muito casamento aqui, no Nossa, em nome de nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Meu Olha, Deus. eu penso disso, porque às vezes a hora que você contou, eu nem sabia disso. Mas a hora que você contou, eu fiquei pensando nisso. Falei, às vezes a pessoa acha que tem que vir perfeito. E Não, não não vem em cima existe do essa cavalo perfeição. alado, não. Não vem, não. Não vem. Mas tem muitas qualidades que você nem imaginava. E ele tem o que você precisa. Tem, pastora, porque olha só, ele tem, porque o Felipe, né, é manso. Meu Deus do céu, ele é manso. Então, dá aquela equilibrada boa, assim, nós dois, né? Dá equilibrada boa, ele é muito sábio, né? Então, assim, ele me completa e eram coisas que eu não conseguia enxergar na época. Não conseguia, mas Aleluia. depois eu vi a soberania e o cuidado de Deus com a minha vida, né? Olha, eu penso isso é muito poderoso. Eu queria muito que você orasse por nós, né? Por essas jovens, porque eu vejo exatamente isso que você viveu. Eu vivi, né? Eu sempre conto isso. Eu também tinha uma listinha assim, baseada naquilo que eu imaginava. E o Azemar, para mim, é muito além do que eu imaginei, mas ele também não se encaixava na minha lista. Olha só. Ele não era assim, eu sempre gostei às vezes daqueles tipo de homem assim mais atlético, mais esportivo. E meu marido sempre trabalhou com administração, camisa, calça, cinto. Eu falava, Jesus, me ajuda. Ai, ai, Eu pacato, falava, né? Mais pacato. vamos ficar mais esporte, Jesus, me ajuda. Mas, é igual você falou, essas coisas são releváveis, se existe essa palavra, Exato. né? São coisas que você pode passar por cima. Mas tem coisa que não dá, que é o caráter, que é a Sim. seriedade em Deus, que é a paixão pelo Senhor. E isso meu e o seu tem de sobra. E é Amém. isso é que Eu faz creio. diferença.
Então, às vezes, tem mulher que está muito focada, como o Mical falou. Falou assim, você tá aí dançando na frente de todo mundo, você nem parece rei fazendo isso. Então, estava muito focado no físico, na aparência, nas coisas que são relevantes. Sim. Então, eu quero que hoje Deus possa te usar mais ainda, porque já te usou demais, para poder liberar essa vida dessas mulheres que têm olhos abertos, possa destravar isso, possa enxergar além do físico, enxergar além daquilo que ela tem se travado e possa ter um casamento abençoado como você tem, como eu tenho. Amém. E que seja essa mãe de filhos como você é. Hoje você está em outro país, abençoando um outro país. Essa mulher linda, ungida, abençoada, que eu admiro. E assim, eu creio que essa unção que está sobre a sua vida vai espalhar hoje. Eu queria te pedir para você orar. Amém. Você pode orar por todas? Nossa. Com todo prazer. E elas vão depois te mandar no direct aí os casamentos, os noivados. Verdade. Vamos rasgar a lista. Vamos rasga essa lista, pelo amor de Deus. Lista é sofrimento, é escravidão, é lei. Isso mesmo. Ora por nós, pastora Lorena. Amém. Então vamos orar então. Senhor, eu quero, amém, Jesus. Espírito de Deus, declarar, Pai, a tua unção e a tua vida sobre cada uma das minhas irmãs. Senhor, que estão presas. Que estão presas a uma página só das suas vidas, frustradas, desanimadas, perguntando ao Senhor por que ainda não aconteceu, ou então olhando para trás e perguntando por que aconteceram coisas ruins em suas vidas. Pai, nós declaramos agora como igreja a unção que quebra o jugo, a unção que despedaça prisões, grilhões na vida delas, em nome do Senhor Jesus. Nós proclamamos a libertação de suas mentes, destravamos suas emoções, os seus sentimentos para fluírem, para irem de encontro àquilo que o Senhor tem para a vida delas. Pai, nós repreendemos o maligno de falar na mente delas que elas não viverão o melhor dessa terra. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Nós proclamamos que a palavra de vida, de poder, de unção, de alegria, de fé, de coragem, de correr rumo àquilo que o Senhor tem para elas, já foi liberada. Pai, nós liberamos os casamentos, liberamos as cortes, Pai, liberamos os noivados. Também oramos por pessoas que estão presas ministerialmente, pessoas que estão feridas na sua dor, pessoas que abriram mão de chamado, pessoas que abriram mão de propósito, por olhar para a dor de si mesmas, por frustrações. Nós cancelamos agora e liberamos, ó Pai, o teu espírito. Pai, a fé é um espírito e essa fé vai vir sobre esses corações, essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, quero declarar sobre a pastora Janaína, Senhor, uma unção ainda maior para escrever os seus livros. Pai, quero declarar que o Senhor vai dar para ela temas específicos para ajudar, Senhor, milhares de pessoas, para mulheres, para crianças, para casamentos e para ministérios. Ó Deus, porque o Senhor a fez como uma alavancadora de ministérios e de pessoas. Deus, essa é a identidade dela. Uma mulher que não para, uma mulher que não se conforma, mas que vai além das circunstâncias. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu recebo. Em nome de Jesus, pastora, eu vi a senhora assim mesmo. Uma mulher que não se conforma, uma mulher que não para. Uma mulher que hoje uma pessoa vê problema, a senhora vê uma solução. E a senhora vai ser usada com esses livros para alavancar ministérios, para alavancar chamados, para destravar sentimentos, pessoas que estão ali paralisadas. O Senhor te deu a solução. E a senhora vai por muitos lugares. Esses livros, eles vão por muitos lugares. E eles vão ser traduzidos em outros idiomas. Em nome de Jesus. A hora que você estava orando, eu queria terminar só falando que para algumas mulheres que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, eu senti que muitas mulheres estão presas. Eu só tenho 1 minuto para falar. Mas muitas mulheres estão presas lembrando do seu passado. Muitas mulheres estão presas naquilo que você viveu. E aí você pensa, mas eu não mereço um príncipe desse. Eu não mereço viver algo que essas mulheres estão falando. Eu quero dizer para você, você merece muito mais do que você imagina. Eu tenho um passado e não vale a pena contar esse passado. Como muitas mulheres aqui também têm um passado. Mas Deus não usa o seu passado para definir o seu futuro. Amém. Eu quero dizer algo para você.
você possa Amém. se agarrar àquilo que Deus tem, você Amém. possa realmente ter uma convicção no seu coração de que o príncipe que Deus separou para Lorena, o príncipe que Deus deu para mim, para muitas outras mulheres que estão aí e que nós conhecemos, ele tem um príncipe separado para você. Amém. E vai ser muito além do seu passado, vai ser muito Amém. além daquilo que você viveu, Amém. porque não é baseado naquilo que você faz. Eu quero te Amém. dizer que eu vivo isso hoje. O Amém. Azemar, para mim, é a expressão da graça de Deus e não é baseado no que eu fiz, que eu nunca fiz para merecer. Eu sei que a Lorena também não. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Você pode sonhar com um príncipe, porque Deus tem um Aleluia. príncipe para você. Amém? Aleluia. Amém. Lorena, foi um prazer estar com você. Todo Vai meu. cair. Amo você demais. Beijo. Te admiro. Amém. Beijo. Eu também.